Nós agradecemos as palavras iniciais e, sobretudo, a convicção de que o Bloco Democrático está aqui para defender a ordem constitucional, para defender as leis. Aliás, o Bloco Democrático surge num contexto em que há uma Constituição democrática no país, há leis democráticas, tem um programa entregue no Tribunal Constitucional de acordo com estes postulados e não se pode esperar do Bloco Democrático uma conduta que seja diferente daquela que o seu programa naturalmente dita. Este programa está validado pelo Tribunal Constitucional e, naturalmente, a lei constitucional nos dá tarefas que nós entendemos que devemos cumprir. E é a razão porque estamos aqui, porque temos tarefas do âmbito da nossa Constituição das leis. O Bloco Democrático está aqui porque nós notamos efetivamente que há uma situação política, social e económica difícil neste país e que, portanto, os órgãos, todas as instituições podem contribuir para que efetivamente nós possamos alterar muita coisa. Nós não queremos esconder e queremos fazer aqui uma conversa muito franca com o elenco da polícia e com Vossa Excelência. Trazemos para este efeito o nosso responsável de Luanda, o responsável da juventude do Bloco Democrático, a responsável das mulheres, o membro da Comissão Política, Simão Afonso, também o responsável da área de informação e connosco vem também a Laura Macedo, que é alguém da sociedade civil e que, portanto, de alguma forma tem convivido com este tipo de situações. Nós estamos efetivamente preocupados com a atuação da polícia que referiu aqui e que alguns têm sido naturalmente castigados e com a imagem que isto pode dar, quer a nível nacional, quer a nível internacional, e a nossa preocupação que nos últimos tempos, e sobretudo nos últimos 5 anos, tem havido alguns confrontos entre polícia e comunidades e, portanto, a confiança que é necessário que os cidadãos tenham na polícia começa a romper-se. E isto para nós, naturalmente, é preocupante. O Bloco Democrático, como um partido que respeita a Constituição e tem tarefas no seio delas, nomeadamente, compete ao Bloco Democrático também, como partido político, defender as liberdades dos cidadãos, defender os direitos fundamentais, o direito à expressão, à reunião, à manifestação, e também nos compete a nós defendermos o caráter republicano das instituições do nosso país. E esse aspecto do caráter republicano, naturalmente, que toca também às polícias, ao exército, à segurança do Estado. Nós constatamos que há uma situação social do país que é grave. Esta situação grave tem a ver com a fome, tem a ver com, depois, arrasto da delinquência, e entendemos que, conforme a situação se agrava, também notamos que os conflitos, sobretudo nos bairros pobres, entre a polícia e os cidadãos, têm aumentado. E preocupa-nos muito que estes atritos, como também aqui foi referido, chega ao caso de mortes de vários cidadãos e de uma postura que nós temos considerado
uma postura agressiva. Notamos que o direito à manifestação tem sido várias vezes violado pela própria polícia e entendemos que isto naturalmente é mau na medida em que percebemos que também na polícia há algumas dificuldades de perceber os novos momentos e estamos a ser frontais relativamente a isto, quer dizer, e nós compreendemos que houve aqui um período de guerra no país, entre duas forças com estruturas partidárias por trás, e que não é fácil muitas vezes dar o salto para uma instituição republicana, de facto. E isto, naturalmente, a nós é preocupante, percebemos o fenómeno e, portanto, o que nós queremos aqui é ajudar a discutir este problema, a debater este problema, porque, estando isto no cerne de muitas atitudes, dificulta aquilo que nós queremos todos, ter instituições verdadeiramente democráticas, porque isto, naturalmente, é um fator de paz. É um fator de paz. A democracia, no nosso entendimento, é efetivamente um fator de paz. E é verdade que todos nós percebemos isso, não estamos aqui a querer, enfim, mas também compreendemos que, dado o passado que nós tivemos, há alguma dificuldade em que essas coisas, digamos, acontecem. E depois no nosso país, na análise política e das relações que nós temos, nós constatamos uma desvalorização de setores que muitas vezes são a almofada destes fenómenos. Os partidos políticos, a sociedade civil, às vezes a prática da administração conduz os partidos políticos mais a se relacionarem com as entidades policiais como se a atividade política fosse alguma coisa criminosa. Não é. A atividade política é exatamente o exercício para solucionarmos os nossos problemas. Então, isto cria-nos algumas dificuldades. Nós entendemos que tem havido algum desrespeito em relação à Constituição da República de Angola. A polícia tem uma grande responsabilidade na questão da paz, na questão da estabilidade, na questão da segurança nacional e, no nosso entendimento, quer o comportamento da sociedade quando não é bom perturba isso, quer qualquer violação de um postulado constitucional também perturba isto. E é uma preocupação que nós temos e que, sobretudo no direito à manifestação, isto se evidencia de uma maneira muito clara. Então, nós também vimos que há uma falta de atenção a certas posições de jurisprudência, e nós trazemos aqui um documento que pode ter escapado, que já vem desde 2019, sobre a questão do direito à manifestação. Em 2019 houve um grupo que pediu ou que informou sobre uma manifestação e o governo em princípio não disse nada, mas que depois a polícia pronunciou-se dizendo que o SICA, uma instituição religiosa, também no mesmo sítio ia fazer qualquer coisa. O assunto subiu ao tribunal. E os tribunais deram o seu verdito. Disseram muito claramente que as razões que a GPL depois advogou, suportado pela polícia, não estavam corretas. Portanto, temos jurisprudência relativamente a isto. Tem havido uma confusão incrível no que diz respeito ao direito à manifestação. As pessoas não pedem autorização de acordo com
a Constituição e a lei. As pessoas informam. Havendo alguma dificuldade, o GPL, interlocutor primário, comunica, discute-se, chega-se a um consenso. É assim. Mas não é assim que tem havido, e a linguagem que aparece, e sobretudo da polícia que contacta os cidadãos, é aquela linguagem de que não pediram autorização. E nós, as imagens mostram, inclusive esta última manifestação, as pessoas a mostrarem documentos todos, mas mesmo assim não foram atendidos. Isto preocupa-nos de maneira muito grave, porque é no exercício dos direitos, liberdade de expressão, liberdade de reunião, liberdade de manifestação, que nós vamos encontrar estabilidade. Vamos encontrar estabilidade. As manifestações são pacíficas, ali onde há crime na manifestação, a polícia tem que agir, naturalmente, mas nós sentimos que não é isto que acontece. E em muitos casos, e sentimos que aquilo que é o dever da polícia, que é o direito a garantir os nossos próprios direitos, a garantir a nossa proteção, isto não está a acontecer. Existe uma ação deliberada da polícia para dizer manifestação não pode realizar-se. Que diabo? Isto vai contra as leis, vai contra a Constituição e por consequência, é um dos assuntos que nos traz cá e gostaríamos de perceber porque é que isto se passa assim, que temos um debate, porque temos que ultrapassar, do nosso ponto de vista, devemos ultrapassar isto. Nós constatamos que no modus operandi da polícia, todo o conjunto também de irregularidades, tem havido violação física, tem havido ameaças constantes, mesmo antes das manifestações, telefonemas, enfim. E então isto, instigando o medo nas pessoas, etc. Portanto, estamos a criar um ambiente psicológico de confrontação. É preciso, devemos evitar isto do nosso ponto de vista, não é? Houve um grupo que fez uma conferência de imprensa frente à sede do Bloco Democrático. Criou-se a narrativa que aquilo era uma manifestação que estava ali a organizar. Não era. Estava simplesmente a conversar com a imprensa, não é? E nós temos visto também nestas questões muitos membros da imprensa têm sido presos, o que não faz parte. Que a imprensa está identificada. É uma violação à lei quando se faz isso, do nosso ponto de vista, aliás, do ponto de vista das leis. Nós não estamos a inventar nada, nós estamos apenas a seguir aquilo que efetivamente está a acontecer. Atrapalha-nos quando pessoas são detidas, mas depois não estão presas, estão detidas, mas também não estão detidas, estão retidas. Acho que a polícia parece que está a ter uma ação de dissuasão do nosso ponto de vista da pior maneira, porque vai reter a pessoa. Não há nenhum procedimento de polícia que se chama retenção, portanto, nós não conhecemos. Ou está detido, ou está preso por ordem do juiz, ou pelo menos o procurador que está ali dá o seu veredito e depois as coisas seguem, digamos, a sua sequência. E isto não tem acontecido, antes pelo contrário, as pessoas são retidas. Agora já não acontece aquilo que acontecia de um tempo a esta parte, que as pessoas eram levadas para a parte incerta, depois estamos nós a correr com os familiares, toda a gente com o coração na mão, a apanhar as pessoas em sítios muito, muito longínquos, não é? E todos nós sabemos que até as leis internacionais que Angola subscreveu não permitem esta situação de haver casos de desaparecimentos. Os casos de desaparecimentos são condenáveis internacionalmente. Portanto, nós estamos preocupados porque é elevado o número de mortes. É elevado o número de mortes neste tipo de confrontações. Há situações em que os mortos depois aparecem expostos. Isto cria traumas na juventude. Não vos vou dizer, mas aqui nesta sala temos pessoas que saíram de Angola,
por causa de situações dessa natureza, sobretudo no tempo passado. Vão para a escola, encontram corpos. Quer dizer, temos que evitar isto, porque isto não valoriza a polícia do nosso ponto de vista. Não é? E, naturalmente, o que é que eu quero? Eu quero uma polícia que me proteja. Eu quero ver um polícia e eu ficar seguro. Todos nós queremos isto. Ninguém está contra a polícia. Temos que ser muito claros nisso. O Bloco Democrático não pode estar contra a polícia. Respeita a polícia, é uma instituição absolutamente fundamental no nosso quadro, mas tem que ter padrões de conduta que criem esta confiança. É absolutamente fundamental criar esta confiança. E, sobretudo, num povo que está com fome, num povo que já vive mal, num povo que tem muitos problemas. Tem muitos problemas. Aqui nós temos todos muitos problemas. Não é? As dificuldades com as julgueiras, a questão da fiscalização, a forma como se fica com os bens das pessoas, são situações que nós entendemos que podemos evitar isto, e estamos aqui para conversar e discutir exatamente sobre estes problemas, mas temos que discutir sobre aquelas questões que são questões concretas, não é? E que, inclusive, têm sido muito reportadas pela comunicação social, pela mídia social, e, portanto, não podemos nem devemos fechar os olhos e temos que ter coragem de abordar frontalmente estes assuntos. Portanto, Sr. Ministro, são estas situações que nos trazem cá. Há todo um conjunto de exemplos que nós temos aqui, ainda recentemente, o caso das pessoas mortas no Cacoaco, foram expostas, ali nos Molevos e também noutras áreas. Portanto, nós gostaríamos de encontrar uma forma de podermos amenizar isto, por forma que, efetivamente, as populações pudessem confiar na polícia. Nós, o que podemos ajudar na análise política é que a situação social não tem sido favorável e que sentimos nas pessoas uma necessidade de revolta. Sente-se isso. E, portanto, a conduta tem que ser no sentido de desagravar esta situação. Porque senão as coisas podem tomar outros rumos e que todos nós, digamos, não desejamos. Vamos depois conversar sobre todo esse conjunto de situações. Há questões que nós gostaríamos de colocar aqui. Eu penso, até pelo discurso, mas os senhores dirão, o senhor Ministro dirá, se a polícia está mesmo confortável com a situação que nós estamos a viver aqui em Angola. Esses confrontos começam a ser permanentes e depois nota-se essa desobediência da população relativamente à polícia, porque não confia na polícia e acha que a polícia não tem uma conduta. Eu estou a dizer que isto é o que prevalece no corpo superior da polícia, para dizer também que os polícias que depois contactam connosco alegam sempre ordens superiores. Então, ordens superiores acima da Constituição, ordens superiores acima das leis, não é? E então, o que estão a dizer é que Vossas Excelências é que emitem estas ordens e a polícia está a seguir isto. Nós ficamos sempre com a ideia que os polícias que contactam connosco precisam de alguma formação especial, mas nós temos órgãos da polícia que até instruem polícia de fora da CPLP, costumam estar aqui nas nossas escolas. O que é que se passa? O que é que se passa para que não possamos ter uma conduta adequada? Não é? Estamos apreensivos também porque há muita gente que tem armas. Muita gente que tem armas. Porquê é que tem estas armas? Qual é o balanço que neste momento nós temos das armas em poder da população? Isto preocupa-nos.
não é? Preocupa-nos. Eu há anos passados estive na África do Sul, porque havia, naquela altura ainda estávamos em guerra, mas tínhamos órgãos em que a sociedade civil discutia com as polícias da África Austral o recebimento de armas às populações. Por acaso, nesta primeira que eu estive na África do Sul, a polícia angolana não apareceu, mas isto é uma coisa que nos preocupa. Até já se diz que estão a distribuir armas a um certo partido. Não é? E isto também nos preocupa. Era bom que a polícia nos esclarecesse se tem informações ou não, digamos, a este respeito. Preocupa-nos um bocado o discurso político quando se tenta dizer que há partidos que estão a criar momentos de tensão no país, dando apoio a certos grupos que pretendem a subversão no país. Quer dizer, a subversão, estamos a entender, que é a subversão da ordem instituída, desde a Constituição às leis, até a remoção do próprio governo. Nós também gostaríamos de saber com muita franqueza se temos estas informações. Do ponto de vista do Bloco Democrático, nós estamos à vontade. Nós estamos à vontade. Somos um partido civil, somos um partido que lutamos até para que as corporações militares tenham uma conduta civilista e, portanto, não temos armas, não advogamos a morte de ninguém, nenhum membro do Bloco Democrático está instruído para, em qualquer circunstância, eliminar quem quer que seja, não é? E, portanto, nós estamos à vontade. Mas gostaríamos de saber se, do ponto de vista da polícia, há informações desta natureza que também nos preocupam. Também nos preocupa, não é? Sr. Ministro, são estas algumas das questões, penso que vamos conversar. Há questões de propostas nossas, algumas que já têm sido praticadas, não é? A questão de que os polícias sejam repreendidos, também sejam levados aos tribunais. Preocupa-nos muito que não há inquéritos praticamente neste país das questões que se passam. E isto para a opinião pública seria muito importante. Muito importante saber, não é? Demos aqui uma informação até com números. Mas era importante que a opinião pública soubesse o que é que se passa, porque é que as coisas se passam de uma certa maneira, porque isto tranquiliza. O inquérito tranquiliza, não é? É verdade que vai ferir um, vai ferir outro, nós também compreendemos que a vossa tarefa não é fácil, que o jogo de interesses que nós conhecemos que existe a nível deste país, nós queremos, e é na política, tentamos dar esta contribuição para diminuir este jogo de interesses, através, digamos, de relações que sejam relações mais transparentes, mas gostávamos de dizer à polícia: é importante que se respeite a Constituição, o artigo 47 é muito importante. É importante que a questão das manifestações não seja um assunto polémico no país, porque isto, até para ver o nível de democratização, é um dos indicadores fundamentais. E ficamos mal a nível do mundo, não é? Com isto. Reafirmamos que esta questão dos inquéritos é uma questão fundamental. Pode ser que haja aqui dificuldades, porque nós também vimos que há algumas infraestruturas policiais que não estão nas melhores condições, não é? E não sabemos se há algum problema. Nós sabemos que os órgãos de defesa e segurança são aqueles que, a nível do Orçamento Geral do Estado, estão melhores. Não sei se é um problema de emprego destas finanças para dar dignidade, efetivamente, à polícia, porque nós queremos ver uma polícia digna. Nós temos um problema, por exemplo, da gasosa, que é um problema perfeitamente generalizado. Não se consegue respeitar uma polícia assim. E preciso se tome isto muito a peito. Não é possível. Se eu sei que se der um dinheirinho, a polícia vai me deixar fazer o que eu quero,
Eu sei que quem manda é o dinheiro, não são os princípios, não são a lei, não é absolutamente nada, não é? Então, também gostaríamos que as reclamações dos cidadãos fossem melhor atendidas neste contexto. Sabemos que também há problemas nas cadeias, desde cadeias superlotadas, muitas dificuldades. Ali onde nós, naturalmente, podemos ajudar, vamos ajudar, mas gostaríamos, muito francamente, refletir convosco essas questões que aqui colocamos, frontalmente, para podermos dar os contributos que já nos solicitou, e naturalmente é essa a nossa conduta. Vamos continuar com esta conduta. Nós temos aqui o responsável da juventude que esteve na dia 31 de maio e que acabou também preso. Esta questão da autorização, não autorização. E assim, eu entro sempre em contato consigo nestas situações, ponho sempre em contato com situações, porque já anteriormente conversávamos sempre com Lemos, etc. Porque é preciso criar esta corrente, do nosso ponto de vista. É preciso criar esta corrente. Somos várias instituições e todos nós temos que contribuir para que este país tenha os melhores padrões. Reconhecemos que é um esforço que todos nós temos que fazer, que não é fácil. Há coisas que são hábitos, são costumes, etc. Também a Lara Macedo está aqui, ela também já estava a tirar umas fotozinhas, também já foi presa nesse contexto. Esta questão do direito à manifestação é uma questão crucial e gostaríamos de, muito sinceramente, podermos conversar para chegarmos a um acordo relativamente a isto. Portanto, e então, temos dito,